bebê, e eu fiquei lá de segunda-feira, 12 de fevereiro, até o dia 17. Dona Márcia, a senhora foi presa também com sua mãe? Foi eu, minha mãe e minha filha, Michele, de 2 anos. Mas como? Sua filha, Michele, de 2 anos, também presa? 2 anos. Dona Márcia, seu irmão Kelson foi preso no dia 14 de fevereiro, 2 dias depois da senhora. Sim. E sua mãe. Viu chegar o irmão, por favor? Vi. Viu? Como é que ele chegou? Ele chegou arrastado pelos cabelos. Uhum. E a senhora ouviu também gritos, não? Escutei os gritos dele lá dentro no pau de arara. Dona Celina Taide, a senhora também foi presa, dona Celina? Sim. Quando a senhora foi presa, como a senhora estava? Eu estava dormindo. Era mais ou menos depois de 4 horas. 4 horas. Uhum. A senhora, quando foi presa, estava grávida de 4 meses? Estava. E foi presa sozinha? Não, senhor. Fui com a minha garota de 4 anos e um garoto que tinha menos de 2. Por gentileza, dona Nilda Vidal, esposa de Luiz Carlos, um dos suspeitos também, né? A senhora também foi presa? Fui presa. E o que aconteceu com a senhora depois da prisão? Eu fiquei 10 dias presa. 10 dias? Eu vi meu marido apanhar. E a senhora mesmo? Sofri tortura de choque elétrico. Fiquei 10 dias. Doutor Geraldo Araújo, apresente outras pessoas das famílias dos acusados que foram presas, por favor. Flávio, além dessas pessoas, 2 presentes, Paulo Sérgio e Flávio Luiz, também foram presos. Quer levantar o dedo, quem for? As pessoas citadas, só levantar a mão. Pronto. Além disso, um outro irmão do meu cliente Kelson, Mauro, foi preso e por essa razão perdeu no aeroporto internacional do Galeão. O seguinte: o exame apura ausência de lesão corporal ou vestígio da mesma. Assinado agora, por quem? Bom, assinado Isso por é do 2 Instituto médicos, Médico Legal? Sim, do Instituto Médico Legal, Instituto Afrânio Peixoto. Agora, se você me fizesse essa pergunta no dia 20 de março... Pasmem, senhores, pasmem agora, hein? De dilaceração no pênis, na região glútea, enfim, torturas praticadas com queimadura de cigarro e alicate. Agora, meus senhores, o que eu não entendo é que 4 médicos do Instituto Médico Legal deram um laudo pericial dias Flávio, antes. 2? São 2. os mesmos. Hein? São os mesmos. Os mesmos? É. Deram um laudo dizendo que não tinha nada, absolutamente nada, encontrado nos presos. E depois, esses mesmos médicos atestaram que não, que eles tinham inclusive sido viciados, e posso dizer como. Eu tenho vergonha de dizer como. Pegaram um alicate e torturaram o homem naquele lugar. Isto é monstruoso. Trigésima 8ª Delegacia, 38, e do 3º Setor Operacional de Roubos e Furtos. Vamos continuar, doutor Rocha, por gentileza. Foram levados então ao exame pericial e foi esse vexame que o senhor disse aí. Doutor Miguel, foi provada a culpa dos acusados? Ô Flávio, infelizmente, o nosso sistema processual penal conta com um câncer que é o inquérito policial. É uma forma irregular, não está correto. O inquérito policial, da forma com que ele é feito no nosso país, não há possibilidade de se continuar. Eu pediria licença a você, Flávio, para fazer um apelo às autoridades constituídas do nosso país para que modificassem o inquérito policial, porque da forma que ele é usado, em que a autoridade policial se reveste de vários papéis, de juiz, de promotor e de autoridade investigatória, não é possível continuar. É preciso que se modifique, ou que pelo menos a curto prazo se coloquem nas delegacias acadêmicos de direito para que vigiem
os maus policiais e não aconteça isso. Flávio, meus clientes e Dr. Geraldo, eles não são culpados. E a verdade está simplesmente numa certidão que está em mãos do Dr. Geraldo, que foi conseguida... Geraldo, tem essa certidão aí, doutor Geraldo? Tenho sim, Flávio. Por favor, doutor Geraldo. É o seguinte, uma certidão expedida pela delegacia, pela divisão de roubos e furtos Sim. do Rio de Janeiro, referente ao inquérito número 574. Nesse inquérito, foi preso, no dia 10 de setembro, uma quadrilha. Nessa quadrilha, Jorge Ribeiro dos Santos, ele relata os seguintes fatos. Diz o seguinte, em síntese, que estava na Vila Kennedy e resolveram praticar um assalto. Roubaram 2 carros, um Passat de cor branca e um Chevette de cor metálica, que o depoente, o paulista, Nanau, Dedé da Índia, 11, Naíba, etc., dirigiram ao supermercado Merci da Penha, exatamente o mesmo que foi assaltado. E entraram no referido estabelecimento, sendo que ao atingirem as proximidades da escada em que levariam ao escritório, o depoente ouviu um estampido de arma que rapidamente procurou fugir. O depoente ficou sabendo que Dedé da Índia havia baleado segurança do estabelecimento e que o grupo tentara assaltar, que soube que Dedé da Índia ficara com a arma do segurança, etc. Então, observe bem, é exatamente o mesmo fato pelo qual esses 4 rapazes estão presos. Veja você, que coisa inacreditável. Agora, eu não quero entrar no mérito do processo aí. O que eu quero simplesmente deixar registrado para todo o Brasil é que a polícia está agindo de maneira errada, monstruosa e covarde, prendendo crianças, senhoras grávidas, pessoas de idade, para apurarem crime que eles acabam não apurando coisa nenhuma, porque logo depois aparecem os verdadeiros criminosos. Agora, colocar criança numa delegacia, maltratar uma mulher grávida, é coisa que eu acho que nem deve acontecer lá pelos fundos do inferno. Nossos comerciais, por favor. Bem, amigos, daqui a pouco com vocês, o excelente Abertura. É claro que não se pode falar de maneira generalizada sobre uma classe. Eu tenho pela classe dos advogados a maior consideração possível. Inclusive tenho parentes, amigos, inclusive um sobrinho juiz de direito. E eu mesmo sou um apaixonado pela carreira da advocacia. Não sou advogado. Mas o que chega de reclamação contra maus advogados é impressionante. É impressionante. E eu vou pedir no próximo domingo o comparecimento da Ordem dos Advogados do Brasil. E vou a São Gonçalo fazer uma reportagem que vocês vão ficar escandalizados do que pode chegar a maldade, a irresponsabilidade e o crime de certos advogados. Portanto, domingo que vem, convido todo o Brasil para assistir a essa reportagem, a essa entrevista que vou fazer sobre uma carta que recebi de um pobre preso, cujo advogado fez com ele as maiores barbaridades que vocês não podem imaginar. Não podem imaginar. E vou trazer aqui a Ordem dos Advogados. Isso domingo que vem. Que vocês tenham gostado do programa. Boa noite, Brasil, e até domingo. Redação Pedro. Programa Flávio Cavalcante.
Televisão apresentou o programa Flávio Cavalcante. Grupo de criação Guiarone, Flávio Cavalcante, Carlos Alberto Santos, José Messias. Redação Pedro Anísio. Cenografia Fred Toledano. Pesquisa Haroldo Eiras. Produção musical Carlos Cruz. Arranjos e regências Maestro Cipó. Reportagens Jorge Aldi, Nelson Jorge, Claudomir Brochado, Mary Fontes e May Santana. Assistentes Irso Peixoto e Lanier Benigno. Sonoplastia Vitor Nascimento. Áudio Silvio Marte Martiré. Contra-regra Renato, Hélio, Carlos e Albino. Iluminação Moisés, Jorge Gabi, Carlos Cardoso, Salazar e José da Silva. Vídeo Filadélfia. Videotape Valdir e Márcios. Edição de BT Nelson. Telecine Osmar, João e Maurício. Câmeras Jardim, Antero, Bastos e Tony. Técnica José Dias e Arlindo Moreira. Chefia de operações Dor Piratã e Daniel. Coordenação geral José Mandarino e Jefferson Rosina. Direção de TV José Rios. Direção geral Carlos Alberto Santos. Supervisão José Messias. Eu pediria, por favor, silêncio, por favor. 23 anos de telejornalismo e eu nunca desci do palco. Hoje, eu saio do palco para entrevistar um homem só. Entrevistar um dos intelectuais mais importantes do nosso tempo. Escritor, teatrólogo, jornalista, inovou no jornalismo e no teatro todo um estilo, mas hoje ele é um homem só, tristemente só, diante do mundo com o seu sofrimento de pai. O seu sofrimento é um testemunho da nossa época. Trouxe, senhoras e senhores, para Flávio Confidencial, Nelson Rodrigues. Nelson querido, o que é ter um filho preso, Nelson? Isso é uma... Nelson, há quanto tempo ele está preso? 7 anos. 7 anos. Ele foi acusado de crime de morte, sequestro ou assalto de banco? Não. A única coisa que ele é acusado é assalto a banco. Sim. Mas isso negado por muitas testemunhas. Sim. Ouviu, chegava lá, não, pensei que era, mas não era, etc. Sim. Ouviu e restabelecia a verdade. Pois não. Nelson, você escreveu ao presidente Figueiredo uma carta fazendo apelo sobre o seu filho, publicada, se não me engano, no Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil. Este ano. E fez também o mesmo apelo ao presidente numa entrevista na televisão. Pergunto eu a você, querido, o que resultou do seu apelo ao presidente? Até agora não resultou em nada. Nada. Mas eu vou dizer, em honra do presidente Figueiredo, que eu não desanimei, não desisti. Sim. Eu todos os dias, hoje, por exemplo, eu sinto este dia como a véspera, viu, da libertação. Ele não foi libertado hoje, mas será amanhã ou depois. Sim, e depois. Claro. E eu quero esse dia, que eu peço a Deus e aqui por baixo peço ao presidente Figueiredo, que deve estar ouvindo esse programa. Pois não, meu querido. Me disseram que ele ouve esse programa. Exato. Mas, Nelson, há um mês nascia sua neta, a Cristiane. Sim. Seu filho foi ver a mulher e a criança na maternidade algemado. É, exato. Que sentiu você quando viu o seu filho algemado, beijando a esposa e o neném? Isso é uma coisa espantosa, né? Ele assistiu o parto, foi uma cesariana, uma coisa de uma pujança inacreditável. Um filho
prisão, o filho da masmorra, ouviu? E vai lá o pai, ouviu? Algemado, vê o parto, quis ver todo o parto, quis ver o nascimento do filho, que era filha, que graças a Deus era filha, e considero que filha, neste momento e nessas circunstâncias, ouviu, na sua fragilidade, na sua delicadeza, no seu encanto, a filha foi o melhor que lhe podia acontecer. É filha, é doce filha. A mulher é uma coisa fabulosa, formidável, a mulher. Nelson, espalharam uma notícia terrível, que você levou um grande susto e sua família toda procurou esconder. Qual foi essa notícia que espalharam de maldade? Essa notícia que espalharam era que meu filho, exatamente no último dia da greve de fome, ainda ninguém sabia que era o último, tinha morrido. Eu não sabia disso e toda a minha família soube disso. Caiu num pânico brutal. Morrido porque morrido. Era porque o clima da greve de fome favorecia esse boato, que foi de uma torpeza suprema, né? Não pode haver boato mais infame. E ali, toda a minha família cobriu-se de um luto feroz. E eu próprio vinha saber, em seguida, e era a mais abominável mentira. Quer dizer, a mentira que tinha duas faces. Em primeiro lugar, era infame. Em segundo lugar, era generosa por ser falsa. A falsa mentira, a morte falsificada, a coisa de repente, a própria mentira é generosa, porque não morreu, não morreu, então vem aquela alegria formidável, aquela euforia, é como se fosse ali a ressurreição de Lázaro. Meu filho foi um Lázaro, tinham dito que ele morrera, não morrera coisa nenhuma, ele estava vivo, que coisa formidável estar vivo. O programa Flávio Cavalcante, Nelson Rodrigues, querido, terá a grande honra de ser veículo de um novo apelo seu ao senhor presidente da República, que deve estar nos ouvindo, por gentileza. O meu caro presidente Figueiredo, o interessante é que um presidente tem ou não tem uma atitude presidencial. Epitácio Pessoa, por exemplo, tinha uma casaca presidencial. Ele andava na rua, era o presidencial. Descia do automóvel, era a pose. O Figueiredo tem muito, mas a aparência de carioca, de brasileiro. Então, eu quando falo com ele, uma vez falei no telefone, eu não podia ir lá, então peguei o telefone e disse ao presidente que eu não posso ir porque estou doente, não posso ir a Campos do Jordão. Além disso, não gosto de avião. Disse a ele que ele podia falar comigo. Então, ele veio falar comigo. E eu fiz outro pedido, era outro problema. Mas agora, eu faço a ele, cara a cara, coração a coração. Aqui nós somos duas almas, uma diante da outra. Eu queria dizer, meu caro presidente, é meu filho dirá você, é filho, é pai, e acha o filho formidável. Meu filho, por acaso, por coincidência, é realmente excepcional. Desde os 5 anos, ele vem melhorando de 15 em 15 minutos, apurando as suas qualidades espirituais, e aquelas utopias generosas
que ele carrega consigo, que ele carrega nas costas, ouviu para realizá-las durante a vida. E ele não nasceu para estar preso. No momento em que só 31 presos tem o Brasil, e a ordem dos advogados impetrou habeas corpus para haver anistia para esses 31, Figueiredo. Todo mundo, Figueiredo, 1 milhão de pessoas, estão vendo isso que eu estou lhe dizendo. E nessa hora de consciência com consciência, não adianta nenhum disfarce. Um disfarce é impossível. Eu lhe digo, meu caro presidente, que qualquer disfarce é impossível. Vamos anistiar esses 31 prisioneiros. Vamos anistiar meu filho. Nelson, nessa homenagem que eu queria prestar a você, ditada unicamente pelo meu coração, eu queria dizer a você que hoje de manhã eu estive lá com seu filho e trouxe para você uma mensagem gravada lá na penitenciária da Frei Caneca. Vamos rodar, por favor, técnica. Bem, Nelson, querido, agora eu estou na rua Frei Caneca, ou mais precisamente na divisão de segurança especial, para levar até você a imagem de quem lhe é muito caro, o seu Nelsinho. Nelson. Oi, pai. Eu vou me juntar aqui aos seus amigos, lhe prestando essa homenagem, não só como amigo, como filho, evidentemente, e também como preso político. Agradecendo aí a sua participação na luta pela anistia ampla, geral e restrita. Acho que a gente deve continuar nessa luta. A anistia deve abranger a todos que não foram até agora atingidos por ela, para que, inclusive, possamos exercitar a democracia com direito a todos e que em breve, espero também que em breve, possa sair da cadeia por uma anistia, podemos estar juntos, eu, você, minha mãe, minha companheira, sua neta, e que também isso possa ocorrer com todos os outros pais e presos que estão ainda na cadeia, uma cadeia que já não tem sentido, é ilógico, e finalizando, quero dizer que eu valorizo muito nossa amizade, apesar das nossas divergências no campo político. E um beijo grande. Por essa entrevista com Nelson Rodrigues Filho, meu sincero agradecimento ao Dr. José Garcia de Freitas, juiz auditor da 2ª Auditoria da Aeronáutica, e os meus agradecimentos ao Dr. Antônio Vicente da Costa Júnior, diretor-geral do DECIP do Rio de Janeiro. Mas acontece, Nelson Rodrigues, que a sua solidão não é solitária. Com ela se une, meu querido amigo, com ela se confunde, sofre, com ela se junta a solidão da esposa do jovem prisioneiro, sua nora, que aqui está, Cristina Rodrigues. Aqui está, Nelson, a sua esposa, dona Elza Rodrigues, por gentileza. Trouxemos também a sua irmã e sua médica, doutora Estela Rodrigues. Não, Nelson, os amigos seus são em número enorme. Irmãos, irmãs, esposas, filhos e filhos de brasileiros, todas as lágrimas dessa gente vêm se unir à sua lágrima. E eu trouxe, Nelson, 4 amigos seus, diletos amigos seus,
para sua surpresa, inclusive localizar um que você não pode imaginar quem seja. Primeiro lhe apresento, Nelson, o seu grande amigo, o advogado Dr. Marcelo Soares Moura, por favor. Aí está o Marcelo. Trago também o advogado Carlos Nasser. Deus te abençoe. E agora, uma surpresa para você. Nós localizamos um personagem das suas crônicas. Sabe quem nós localizamos? O marinheiro sueco, o jornalista Hans. Pode entrar, Hans. Aí está ele. Aí está. Bem, e ainda trago para você um amigo seu, Nelson, de 50 anos, um talento e um grande amigo seu. Olha, 50 anos de pura amizade. E ele veio dentro da maior alegria e dentro da maior emoção. Trago-lhe o jornalista, advogado e assistente editorial do Jornal do Brasil, Salim Simão. Aí está, 50 anos de amizade. Vem abraçar o amigo. Deus te abençoe. Salim, eu vou lhe pedir um grande favor, Salim. Eu gostaria que você dirigisse uma palavra em nome de todos os amigos do Nelson. Por favor, Salim. Salim está me procurando. Eu estou aqui, Salim. Ô, Salim, aqui, ó. Aqui no auditório, Salim. Aqui, Salim. Ô, meu querido. Salim, que prazer em tê-lo aqui. Palmas outra vez do Salim. Salim. Mas olha, a imagem que eu gostaria que você realmente visse é a imagem desse homem que está sentado aí, o Nelson Rodrigues. Fale para ele, fala. Eu vou falar para ele. Por favor. Em primeiro lugar, quer dizer que eu estava surpreendido no trabalho quando você me convocou. Eu vi. Exato, querido. E meu coração não pode estar sujeito a esses reclamos, a essas emoções. Tá, meu querido. Mas eu vou falar para o Nelson, mas vou falar do Nelsinho. Tá, perfeito. Porque esse é a figura central. Perfeito, querido. O Nelsinho, eu tenho um minuto para falar, eu sei como é negócio de televisão, é um segundo, é uma angústia. Tá, meu então eu vou dizer o seguinte, uma vez eu fui a Fricaneca e cheguei lá e encontrei um pintor, mas um homem que tinha um colorido lindo, uma sensibilidade muito grande, o preso. Eu pedi a ele, você me faz o retrato do Nelsinho. Eu quero o retrato do Nelsinho, quero dar de presente para o pai. A cara do Nelson é a cara de um apóstolo. Ele tem aquela barba, aquela figura do apóstolo, ele tem a altura do apóstolo, ele tem aquela camisola do apóstolo. Esse é o Nelson. Estou falando longe ou perto? Perto, tudo bem, Salim. Então esse homem me fez o óleo, está guardado em casa comigo. Era um apóstolo mesmo conduzindo o rebanho, em vez de fazer o retrato. Este é o retrato do Nelsinho, que eu conheço há anos e anos. O Nelson, bom, agora, eu via sempre o Nelson uma figura bíblica. Eu olhava para ele sempre, esse garoto é uma figura da Bíblia. E dei para ele uma Bíblia de presente, e disse, Nelson, pelo amor de Deus, leia, porque ninguém lê a Bíblia. Nenhum dos presentes talvez aqui tenha lido o Velho e o Novo Testamento. Mas o Nelsinho pegou a Bíblia e leu a Bíblia. E se falava muito em anistia, então eu chamei a atenção dele para aquela interpelação que Cristo sofreu de um discípulo, que disse a ele, quantas vezes eu devo perdoar um inimigo meu? 7 vezes? Ele disse assim, não, 7 vezes 77. Então eu dizia para ele, olha, você vai ter o perdão, você vai sair, você vai para o meio da sua família, para os seus amigos e tudo. Mas veio a anistia pela metade. Então eu senti dentro do meu coração uma angústia tremenda. Então eu dizia para Nelson, eu fui ao Tribunal de Segurança, eu vi o pai de João Figueiredo, o pai de Euclides Figueiredo, o pai de Diogo Figueiredo, o pai de Guilherme Figueiredo,
Guilherme Figueiredo hoje é um homem gordo, era magrinho como nós, repórter como nós, isso há tantos anos, Tribunal de Segurança, isso lá bota 40 anos nisso. Então eu vi, nesse dia que o pai foi absolvido, que foi posto em liberdade, a família dava urros no teto de alegria, porque o pai estava livre. O pai tinha sofrido 3 anistias, três anistias, ele já tinha sido favorecido por elas. Então eu disse: Nelson, este homem vai absolver teu filho, ele vai dar liberdade a todos, porque ele sabe o que é liberdade. A mãe dele era viúva de marido vivo, a mãe dele sofreu, o pai sofreu, eles sofreram, eles sabem o que é o cárcere. E o cárcere do Nelson, para mim, do Nelsinho, é um convento. Esse garoto é puro, esse garoto é um apóstolo, ele tem que estar em liberdade. Então agora está na hora de... Acabou o meu tempo, mas eu quero fazer apenas o último apelo ao presidente João Figueiredo. Pense no seu pai, pense nos seus irmãos, pense na sua mãe, pense em Cristo e absorva o Nelson, que o senhor é a Bíblia hoje, o senhor é o Tribunal de Segurança, o senhor é a Justiça hoje. Deixe este menino em paz, devolva-o à família, devolva aos amigos, devolva ao lar. Obrigado, Nelson, querido, a minha homenagem mais sincera. E aqui também, muito ouviu? Obrigado. Não tem que agradecer, e a certeza que Deus é grande, que vai acontecer essa semana ou dentro de 15 dias o milagre da volta do seu filho para você. É isso a oração que nós todos vamos fazer por esse Brasil afora, para que o presidente ouça e decida isso dentro de 15 dias. Um abraço enorme para você. Deus te abençoe, muito obrigado pela querido. tua solidariedade. Nada, meu querido, nada. Pela tua humanidade. Obrigado. Deus te abençoe.